Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live. Hoje vamos falar sobre dor crônica na esclerose múltipla. Vamos ensiná-los a ficar sem dor na esclerose múltipla. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, que é meu amigo Dr. Marco Nirri, neurologista especialista em dor crônica. Antes de eu chamar ele, eu só queria dizer, então, explicar como é que funciona. Nós dois fizemos a residência junto, então nós dois nos formamos neurologistas junto. Mas eu caminhei mais para ser um neurologista especialista em esclerose múltipla e ele caminhou mais para o lado de se tornar um neurologista especialista em dor. Mas qual dor? Qualquer tipo de dor. Dor de cabeça, dor nas costas, dor no pescoço, dor no braço, dor na perna, dor na barriga, qualquer tipo de dor. Porque às vezes vocês são muito bem sabidos que podem ter casos de dor muito difíceis de controlar, que o clínico ou o neurologista comum não vai saber resolver a sua dor. Se fosse fácil de resolver e tirar o culpado, a gente resolveria. Mas às vezes vocês precisam de um médico especialista em dor crônica, seja para escolher a melhor medicação, seja para fazer algum tipo de procedimento, uma injeção, uma infiltração, uma anestesia, um bloqueio, alguma coisa assim. Às vezes tem que ser feita para conseguir amenizar suas dores crônicas. Nem sempre é remédio que vai resolver. Então essa é mais ou menos uma introdução. O Dr. Marco vai nos ensinar o que o neuro especialista em dor pode fazer para ajudar o paciente que tem esclerose múltipla. E deixa eu procurá-lo aqui agora. Estamos ouvindo bem. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, doutor Matheus. Né? Como você tinha comentado, né, a gente se formou junto e sempre tive muito orgulho de você e assim sempre foi uma referência assim mesmo durante a residência, né? Então, foi um residente exemplar, então a gente sempre, né, tinha como referência assim chegar, né, como o doutor Matheus. Agora estamos aqui, né, compartilhando conhecimento. Então, hoje você é um neurologista especialista em dor crônica. Isso, é verdade, né? Né, a gente terminou a residência, aí sempre gostei dessa área de tratamento da dor, então a gente passou pelo ambulatório de tratamento da dor, então sempre tive muito apreço, assim, e dentro de todas as áreas foi que eu mais me identifiquei, e graças a Deus, né, sou apaixonado por atuar nessa especialidade. Porque eu tava falando para eles aqui que assim, se tiver um machucado na perna, beleza, você trata o machucado e a dor vai embora. Mas tem situações que às vezes a causa da dor não vai embora, né? E vira uma dor crônica, que só vai ter dor pro resto da vida. Mas existem jeitos de amenizar essas dores, de acalmar a dor. Primeiro de tudo, os pacientes, como que a gente diferencia esse tipo de dor, essa dor comum e a dor crônica? Qual que é a diferença? Tem um tempo, tem um tipo, como é que é? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente entender, né, por que a gente sente dor, né? Então, a dor aguda, né, aquela que acontece assim em um trauma, uma fratura, né, qualquer outra coisa nesse sentido, né, é sempre um sinal de alerta, né, que alguma coisa não está funcionando muito bem. Igual, por exemplo, febre, né? Então, se a gente tem algum tipo de infecção, inflamação, né, o nosso corpo se manifesta, né, com febre, e também até, por exemplo, uma síncope, né, o desmaio. Está num ambiente muito quente, a pressão cai, não chega sangue suficiente no cérebro, aí o corpo precisa se deitar, só que se manifesta com um desmaio. E a dor também é nesse sentido, né? Ela é considerada um sinal vital, o quinto sinal vital. Então, é um sinônimo assim, de alerta. Só que tem situações que aquele processo inicial, aquela inflamação já se resolveu e muitas vezes a pessoa mantém com dores e torna-se a própria doença em si. Claro que existem situações que a gente precisa identificar a causa, mas muitas vezes a dor crônica já é a própria doença, não um sintoma. E a gente pode classificar É, basicamente, né? Pode Antes, falar. antes de, antes de você classificar, eu só quero fazer uma interrupção, que eu não sei se você já viu um filme ou uma notícia de uma pessoa que nasceu sem sentir dor. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, como eu queria não sentir dor, mas às vezes pode ser ruim, né? Porque eu lembro que essa pessoa assim, ela pisou num prego e não sentiu dor. Ela tá com apendicite, não sente dor. Então a dor
até um certo ponto, é a nossa amiga, né? Ela nos avisa, como você está falando, é um sinal de que a coisa está errada. Então, se tivesse uma pílula mágica que você tomasse e nunca mais sentisse dor na vida, não é uma coisa boa. Você vai perder todos os alertas de alguma coisa ruim do corpo. Exato, né? E cada pessoa interpreta a dor de uma forma, né? A gente, se a gente for analisar na fisiologia da dor, é muito mecanicista, mas a gente tem alguns sistemas assim que aumentam a sensação de dor ou que diminuem. Por isso que algumas pessoas assim, sentem mais ou sentem menos, né, os estímulos dolorosos. E se você ia falar a diferença de uma dor aguda e de uma dor crônica, é um tempo assim? Se a pessoa fica um dia com dor, 5 dias com dor, uma semana com dor, quando que a gente diz que essa dor está crônica e precisa de um neuroespecialista? Bom, existem, né, um período de 3 a 6 meses. Cada literatura assim define de alguma forma, mas a título assim, de pesquisa científica eles colocam 6 meses, mas na prática assim, passados 3 meses a gente já considera como uma dor crônica. Pois é, porque imagina a gente. Eu não tenho dor, mas se eu ficar com a dor num pé, num braço, na cabeça, por mais de 3 meses sem passar, é coisa demais mesmo. É verdade, né? E não é incomum, né, as pessoas desenvolverem quadro de depressão, ansiedade, né? E isso são fatores que interferem muito, aumentam, né? Somatizam aquela sensação de dor. E não só por estar depressivo ou ansioso, mas é que as vias da dor, né, e do humor, elas se coincidem em alguns aspectos. Então, digamos assim, eu, Matheus, estava andando na rua e pisei num prego. Vai doer aquela hora do prego, vai ser uma dor ardida, queimada, vai doer muito forte por um segundo, vai ficar chato por uma semana e vai embora. Vai cicatrizar e vai embora. Mas se o prego cicatrizou, a pele cicatrizou e a dor não foi embora, ficou por 3 meses meu pé doendo, mas não tem mais prego, não tem mais buraco, não tem mais cicatriz, mas a dor fica. Então essa é mais ou menos uma dor crônica que não tem mais motivo para doer. Exato, né? Aquela situação inicial já se resolveu, né? Mas mesmo assim a pessoa continua sentindo e por alguns mecanismos que o nosso corpo apresenta, né? Por exemplo, a sensibilização central, que basicamente são alterações do nosso sistema nervoso que aumentam a percepção de dor e aquilo ali persiste, persiste e necessita de um tratamento. Esse exemplo que eu dei do prego é mais ou menos as coisas subindo, então, né? Mas existe a dor descendo. Então, eu sei que esclerose, AVC, outras doenças que mexem com o cérebro e com a medula espinhal podem causar dores também. Exato. Então, a gente consegue classificar, né, as dores basicamente de 3 formas. Assim. A primeira forma seria uma dor neuropática, né? Então, que é tudo que é uma lesão, né, uma alteração do sistema nervoso, seja central ou periférico. Então, cérebro, medula ou nervos periféricos estão lesionados e aquilo ali é uma dor neuropática. Já a dor nociceptiva, que é o segundo tipo, é que não tem uma lesão dessas vias, né, que transmitem a dor, mas são alterações dos tecidos não neurais, né? Então, ossos, músculos, ligamentos, articulações, são esse grupo de dores nociceptivas. Mas existe um terceiro grupo em que não tem nenhum tipo de lesão aparente, né? Que são as dores nociplásticas, ou também chamadas de dores disfuncionais. Então, a gente não consegue ver no exame, por exemplo, uma alteração anatômica, mas o que acontece é uma disfunção, né, uma alteração do funcionamento das vias da dor. Então, um exemplo, né, para dor nociplástica é a própria fibromialgia, a enxaqueca, que não existem alterações propriamente ditas, mas que o funcionamento está alterado. Os pacientes reclamam muito na minha caixinha de pergunta que muitos neuros dizem que esclerose não causa dor. Mas todo mundo que está assistindo aqui é exemplo vivo de que a esclerose causa dor. E muitas vezes pode ser uma dor que a gente fala que é essa dor neuropática mesmo, porque é a dor do cérebro machucado, da medula machucada ou do nervo machucado e não da pele e do músculo machucado. É a parte neurológica para fazendo a dor descer, basicamente. E como que a gente diferencia uma dor para a gente dizer que o paciente tem dor neuropática? O que a gente espera de sintomas? Assim, qual tipo de sensação? Como é que o paciente reclama de uma dor neuropática, uma dor de esclerose, por exemplo?
a dor neuropática, né? Então, por exemplo, no caso da esclerose múltipla, ela pode ser, principal, que é a grande maioria dos casos, que é neuropática, e geralmente por lesões, né? Dos surtos, ou até as lesões antigas, assim, tanto de cérebro quanto de medula, né? E existem alguns descritores do tipo de sensação que o paciente vai sentir, né? Então, por exemplo, é uma dor em queimação, é uma dor em agulhada, sensação de formigamento, de anestesia, né? Você toca e não sente aquela sensação, ou até um sintoma assim de alodinia, que seria assim, um estímulo que não gera dor, a pessoa sente como dor. Que a alodinia, às vezes, um toque numa região, isso gera dor, né? Então, essas características são mais comuns na dor neuropática. Lá no post que eu fiz lá no feed da nossa live, as pessoas deixaram algumas perguntas e um comentário foi que uma paciente lá falou que tinha perversão da sensibilidade. Então o neuro encostava no braço dela, mas ela não sentia um encostar natural. Ela sentia muita ardência nesse encostar. Então essa é a alodinia, uma perversão. Um toque simples que não era para doer causa muita dor no paciente. Então, se o paciente que tem esclerose reclamar que está com uma dor em qualquer lugar do corpo, em queimação, agulhada, pontada, formigamento, alodinia, por mais de 3 meses, parece muito claramente uma dor neuropática e tem grandes chances de ter sido causada pela esclerose. Uma das dores bastante comuns da esclerose é a dor do trigêmeo que os pacientes reclamam, que é a dor que dá no rosto. Os pacientes aqui, eu imagino que a maioria deles sabe que dá para tratar a dor do trigêmeo com remédio, que eu queria que você falasse quais são os remédios mais comuns para tratar a dor do trigêmeo, mas além disso, como que um neuroespecialista em dor pode ajudar um paciente com dor do trigêmeo que já usou todos os remédios possíveis? Bom, a neurologia do trigêmeo, né, que fora, né, de um contexto de esclerose múltipla, né, tem uma frequência relativamente alta, é uma das piores dores, assim, né, dentro de todos os tipos, assim, então, só para resumir, é uma dor normalmente unilateral, pegando alguma região do rosto, né, que dura alguns segundos, né, uma sensação de um choque elétrico, depois essa dor passa, mas alguns gatilhos, como toque no rosto, né, isso, escovar os dentes, falar, isso pode desencadear crises, né, da neuralgia do trigêmeo. E a principal causa, né, dessa neuralgia do trigêmeo é quando existe um contato de um vaso, uma artéria principalmente, com o nervo trigêmeo, né? Mas esse contato tem que ser numa localização bem específica do nervo trigêmeo, não em qualquer região. Só que no caso da esclerose múltipla, né, existem outras situações que podem ocasionar a neuralgia do trigêmeo. Então, um surto de esclerose múltipla, fazendo uma lesão ali do nervo trigêmeo, e isso desencadear, né, somado ao fato também que pessoas com esclerose múltipla podem ter também esse contato do nervo com o vaso, né? Então, às vezes, não necessariamente a própria esclerose múltipla, mas por outras vezes pode ser sim. E em relação ao tratamento, né, a gente sempre segue uma escada, né, de complexidade. Então, os tratamentos assim, de primeira linha são basicamente a carbamazepina e a oxcarbazepina, que são, né, anticonvulsivantes. Então, se de repente o paciente já está controlado com esses medicamentos, ele pode manter sem problema algum, né, caso não tenha nenhum efeito colateral. Mas se de repente essa dor ainda persiste, né, mesmo com o aumento da dose, a gente pode pensar em alguns outros medicamentos de segunda linha, que seriam basicamente o baclofeno, poderia se pensar também assim, em algumas outras, assim, como a lamotrigina, pregabalina, gabapentina, e até o topiramato. Assim, né? A gabapentina, pregabalina, topiramato, talvez com uma eficácia menor, né, que o baclofeno, mas seria assim, uma possibilidade. Mas ainda assim, se essa dor ainda persiste, mesmo com doses altas dessas terapias combinadas, pode ser feito alguns procedimentos, né? E dentro desses procedimentos estaria, né, a toxina botulínica, talvez o dos menos invasivos, né? E outras opções são, né, o que a gente chama de compressão, né, descompressão vascular, que é uma cirurgia grande, e outra possibilidade seria uma radiofrequência do
gânglio de Gásser, que é um gânglio que está relacionado com o nervo TG, e também a radiocirurgia por Gamma Knife, que é basicamente uma cirurgia sem cortes, né, que raios gama, né, vão em direção no nervo trigêmeo, né, é feito num aparelho que lembra muito uma ressonância magnética. O paciente se deita e entra nesse aparelho e raios gama vão em direção ao nervo trigêmeo. Então existe um arsenal muito grande de tratamento. Muito legal. Então dá para usar remédio, dá para entrar com uma agulha no rosto e lá amassar o nervo, e dá para fazer um exame que é como se fosse uma ressonância, só que você sai com o nervo frito, queimado lá de dentro com menos dor. Exato, né? Então, as possibilidades, né, tem de... E também tem que pensar, assim, na situação do paciente, assim, porque cada paciente vai ser indicado algum tipo de tratamento desses intervencionistas, né? Depende muito do contexto de cada um, até porque a resposta ao tratamento, né, o pós-procedimento, isso é diferente em cada um. E outro tipo de dor bastante comum que os pacientes têm, talvez tenha um tratamento parecido, às vezes são dores neuropáticas de sequela, assim, teve um surto na medula e ficou com a perna fraca. E a perna nunca mais foi a mesma, ficou com uma queimação, uma pontada, um formigamento na perna. Ou às vezes eles têm formigamentos e queimaduras nas mãos ou nos dois pés. O tratamento para esse é parecido com essas mesmas medicações? E tem procedimento para fazer? É semelhante, assim, de certa forma, né? Existem, assim, as terapias recomendadas para dor neuropática, né? E que seria a primeira linha de tratamento, alguns antidepressivos, principalmente os tricíclicos e os duais. Então, por exemplo, a amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, e os duais seriam a duloxetina, venlafaxina, por exemplo, e também alguns anticonvulsivantes, que seriam, no caso, a pregabalina e a gabapentina. Isso seriam os tratamentos de primeira linha para qualquer tipo de dor neuropática. Então, é muito semelhante, né, para os vários tipos de dores, mas, curiosamente, também, como a esclerose múltipla é uma área que está sempre crescendo, com muitos estudos em andamento, então, medicamentos, às vezes, específicos, né, acabam sendo também testados numa condição só da esclerose múltipla. Né? Como, por Volta e exemplo, meia a me gente pergunto, viu... volta e meia me pergunto na caixinha, e eu sempre respondo que a minha combinação preferida é duloxetina com pregabalina. Essa é a minha combinação preferida para começar um tratamento de dores neurológicas, dores neuropáticas crônicas. Acho que é um bom início, né? tá excelente, né? Hoje em dia muito se fala da analgesia multimodal. Então, o que significa você colocar medicamentos que têm mecanismos de ação diferentes, para que você não precise usar somente um em dose muito alta, que isso pode gerar mais efeitos colaterais, mas você associando com doses menores, o paciente pode ter uma resposta melhor sem os efeitos colaterais. E você tem alguma informação sobre o canabidiol, o CBD, para dor? Porque teve um negócio agora, uma manifestação do Conselho, que proibiu a gente de usar canabidiol para qualquer outra situação, a não ser alguns casos específicos de epilepsia. Mas eu mesmo já usei para alguns pacientes com dor crônica e funcionou assim. Então, eu acho que o canabidiol é uma opção. Eu geralmente falo que é uma das últimas opções, porque é caro, é difícil de conseguir, mas eu acho que não tem que ser descartado das opções de dor crônica. O canabidiol, assim, como não saiu nessa resolução, que seria só permitido para alguns casos de epilepsia na infância e na adolescência, mas diversos estudos, né, parte do canabidiol tem muitos estudos, né, que mostram certo benefício, mas quando a gente analisa, assim, de estudos, assim, de meta-análise, que avaliam grupos grandes, parece que para a dor neuropática não teria tanto benefício, né, mas isso não significa também que não deva ser utilizado, né? Casos muito refratários, às vezes é uma possibilidade. E para, né, esclerose múltipla, como a gente estava comentando que tem muito estudo focado para dor na esclerose, talvez o mais conhecido, o canabidiol,
né, é o Mevatil, que é o nome comercial aqui no Brasil, né, lá no exterior é um Sativex, que na realidade é uma associação, né, do canabidiol, CBD, com tetrahidrocannabinol, que é o THC. Então, para a dor, essa associação de THC com CBD é mais efetiva, né? Então, para outras situações, talvez só o CBD isolado já seria o suficiente, mas para a dor, teria que ter o THC por alguns mecanismos específicos. A gente usa às vezes mais na esclerose, não tanto para dor, mas às vezes mais para espasticidade, espasmo, que eu acho que funciona até melhor do que para dor crônica, funciona mais para espasticidade e espasmo do que para dor crônica. É verdade, né? Tanto que, se eu não me engano, foi em 2015, né, que a Anvisa aprovou, né, o Mevatil para tratamento de espasticidade, aqueles espasmos dolorosos, né, moderados a graves, que são refratários aos tratamentos iniciais, né? Na realidade, o Mevatil, ele é uma solução oral em formato de spray, né, oral mesmo, que o paciente vai colocando alguns puffs, né, e de 12 em 12 horas. Né? Então, pela manhã e durante a noite. Né? E com muito estudo dizendo que tem bastante eficácia. E para esses pacientes que tiveram surto da esclerose, ficaram com alguma sequela de dor crônica e já estão usando as combinações de medicações adequadas, você acha que a parte não medicamentosa é importante para ajudar na dor crônica? E o que de não medicamentoso que é importante? Assim, algum tipo de terapia, de atividade? Bom, a gente sempre fala que, né, no tratamento da dor, a gente sempre tem que ter um acompanhamento multi-interdisciplinar, né, com associação de outras áreas, né, terapia, psicoterapia, nutrição. Então, tratamento só com medicamento, né, isso quase fica impossível, né, que o paciente tenha uma melhora significativa. Então, a gente sabe que pacientes com dor e com esclerose múltipla podem ter o grau de alteração, né, do humor. Às vezes, né, pela própria dor em si, pelo próprio diagnóstico, né, da pessoa saber que ter um quadro de esclerose múltipla, isso afetar emocionalmente. E como as vias da emoção e da dor, elas se confluem, então o tratamento, né, com psicólogo, com fisioterapia, isso é fundamental, né? Então, a gente sempre fala que a atividade física seja principalmente aeróbica, né? Mas se a pessoa não faz nenhum tipo de exercício físico, né? Qualquer coisa que ela goste de praticar já está valendo, né? Isso porque a gente libera durante o exercício físico a endorfina nada mais é que uma morfina que a gente mesmo produz, né? Que dá aquela sensação de analgesia, de prazer, então por isso que também é importante, né? Uma pergunta, por enquanto, que mandaram aqui na caixinha, foi o que você considera uma dose alta de baclofeno? Bom, o baclofeno normalmente a gente tem que usar ele de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, né? Vamos supor, mas pode ser iniciado assim com um comprimido ao dia, e isso a gente vai subindo no decorrer do tempo, e também, se o paciente às vezes está com uma dose reduzida, mas está bem, a gente mantém. Mas normalmente, assim, eu diria que uns 90 a 100 miligramas por dia já seria uma dose alta, né? E que talvez subir mais do que isso não traria benefício. Às vezes, é melhor pensar num outro tratamento do que ficar só subindo dose. Então, o que eu vejo assim é que tem momentos que a gente tem a sensação, não vai ser aumentar a dose que vai ser a solução. Talvez nesse momento é melhor associar algum outro tipo de tratamento. Ou associar um CBDzinho, um canabidiolzinho. Não é Eu, eu, verdade? já, eu, já, eu já ia falar uns 40, 50 miligramas de baclofeno, para mim já é meio alto, mas vocês que mexem com dor, acho que chegam mais alto. É engraçado que assim como na dor, parece que os efeitos colaterais, quando a pessoa tem uma dor muito intensa e começa a tratar, né, ela não tem tanto efeito colateral subindo a dose. Mas essa mesma pessoa, ela começou a ter uma melhora da dor,
curioso que aquela mesma dose que foi utilizada começa a ter efeito colateral. Então, isso é muito, acontece muito só com os opioides, né? Às vezes a pessoa melhora, você mantém aquela mesma dose, ela começa a ter efeito colateral. Então, parece que o nosso corpo automaticamente assim fala, não, essa dose aqui já não preciso mais, né? Uma dose reduzida já seja o suficiente. E alguém aqui comentou que usa um negócio chamado bomba de morfina. Queria que você explicasse o que que é isso e quando que a gente usa uma bomba de morfina. Bom, bomba de morfina, ela é um dispositivo assim que é feito, né, com uma cirurgia. Então, é como se fosse um marca-passo que você coloca assim na uma região do corpo, geralmente aqui na região perto do glúteo, né, que fica embaixo da pele e da gordura, né? Esse aparelho, esse dispositivo é um reservatório que ali dentro tem morfina ou algum outro medicamento e ele é conectado, né, até com um catéter que vai desse dispositivo até a medula e vai jogando medicação. Isso porque a morfina, quando é jogada dentro da medula, doses menores são necessárias para ter o mesmo efeito, né, do que uma comprimido via oral. Isso gera uma melhora dos efeitos colaterais, né? E as principais, né, indicações, né, são, por exemplo, a síndrome complexa de dor regional, alguns casos de dor neuropática também, outros casos a gente chama de síndrome pós-neurominectomia, que são pessoas que são submetidas a cirurgias de coluna, mas que evoluem com dor refratária. Então, essas seriam algumas opções, né? E a vantagem da bomba de morfina é que você pode associar com baclofeno, né? A isso melhorar, uma rigidez que o paciente tem junto com a dor. Então, existem alguns pacientes que dá para fazer uma cirurgia e deixar um caninho dentro da medula do paciente, jogando pequenas doses de morfina ou de próprio baclofeno para ajudar a aliviar a dor ou até aliviar a espasticidade de alguém que tenha muita espasticidade que não melhorou com os comprimidos. O joia. Os próprios opioides, assim como a morfina, não são assim muito recomendados e seriam usados de tempo em tempo. Antes aqui perguntaram se essa bomba quem controla, o próprio paciente ou é o hospital que controla? Na verdade, os dois controlam, né? O paciente ele recebe, né, um controle, né, mas que ele tem funções limitadas. Então, ele consegue controlar a intensidade, né, que vai ser jogada a medicação e dar alguns pumps. Por exemplo, estou com muita dor nesse momento, ele aperta o botão e joga uma medicação, né, naquele momento, né, porque ele é programado, né, durante todo o dia, assim, não, vou jogar tantos microgramas durante as 24 horas. Mas recursos mais avançados, aí é feito pelo médico no hospital. E pediram se não pode causar dependência. Eu acho que, não sei se é mais com a medicação oral ou com essa risco de dependência. Na verdade, assim, sempre existe esse risco de dependência, né? O opioide por si só, né, tem esse risco de dependência, mas todo paciente que vai ser submetido a algum tipo de procedimento como bomba de morfina, ele passa por uma avaliação neuropsicológica, né, para a gente entender que esse paciente pode ser submetido a esse procedimento, né, porque muitas vezes se o paciente tem questões emocionais assim que não estão muito bem resolvidas, vai fazer o procedimento e isso não vai melhorar, né, de qualquer forma e gerar muito mais dependência. Então, resumindo, existe de certa forma o risco de dependência, mas ele é reduzido com a gente seleciona de forma adequada. E assim, é um dos. Assim, são casos muito extremos que chegam a precisar da bomba de morfina, né? Eu vi poucos casos já que precisaram da bomba de morfina, são casos assim, realmente muito dramáticos. E a própria morfina de comprimido não usa tanto assim, ou é só eu que não vejo tanto o pessoal usar? É que existe alguns opioides, né? De uma forma geral, os opioides não funcionam muito bem em dores neuropáticas, né? Só que se a gente analisa diferentes tipos de opioides, alguns deles têm benefício maior, porque o mecanismo de ação, ele não é só aquele mecanismo do opioide padrão. Ele tem outros, assim, que se assemelham até a alguns antidepressivos. Então, o tramadol,
a metadona, a buprenorfina e o tapentadol seria um grupo, né, dos opioides que teria, né, mais benefício nas dores neuropáticas, né? Fizeram aqui duas perguntas. Uma eu vou responder e a outra você. Perguntaram se para neuromielite óptica vale tudo o que a gente está falando, então eu respondo que sim. Neuromielite óptica pode fazer todas essas dores neuropáticas que a gente está falando, no rosto, no braço, na perna, no tórax, no abdômen, no braço, e o tratamento vai ser com as mesmas medicações, não muda absolutamente nada para a esclerose. E para você, perguntaram se para tratar o trigêmeo pode tomar oxcarbazepina junto com baclofeno, ou é um ou é outro? Pode ser tomado, né? A oxcarbazepina, ele é muito parecido com a carbamazepina. Talvez assim, se prescreva mais carbamazepina porque os estudos científicos utilizam mais a carbamazepina, mas como a oxcarbazepina é um primo muito próximo, né, da carbamazepina, ele pode ser sim, com a vantagem de que teoricamente ele teria menos efeitos colaterais, né, que a carbamazepina, e podendo ser tomado assim de 12 em 12 horas, ao contrário da carbamazepina, que é uma tomada de 8 em 8 horas, né, de 3 vezes ao dia. Mas sim é uma boa opção. Fizeram uma pergunta aqui que eu vou modificar um pouco. Perguntaram se os remédios para dor alteram as enzimas hepáticas, mas eu vou modificar mais para você comentar assim, se o pessoal tem que ter medo de tomar remédio controlado, remédio neurológico, ou assim é relativamente seguro, e qual tipo de monitorização tem que fazer? Tem que monitorar o fígado, o hemograma, quem usa remédio crônico assim para dor? Bom, alguns medicamentos, como principalmente a carbamazepina e a oxcarbazepina, podem fazer algumas alterações hepáticas do fígado, né? Então, é importante, assim, na fase inicial do tratamento, fazer um acompanhamento, assim, seja mensal, trimestral, para ver se existe alguma alteração do fígado. Mas, de uma forma geral, eles podem ser sintomáticos com uma certa tranquilidade, porque, como muita gente pensa, né, os antidepressivos, eles não geram uma dependência, né? Acham que são remédios que viciam, né? Então, é até engraçado que as pessoas, assim, têm um certo medo de tomar antidepressivo, mas a gente vê que eles estão tomando Zolpidem, Rivotril, que esses sim geram dependência, né? Mas uma questão cultural, né? Tem isso na cabeça, mas na prática, os antidepressivos não têm essa capacidade de gerar dependência. Joia, fizeram mais uma pergunta aqui, que eu acho que você mexe bastante com isso, que é sobre bloqueios com lidocaína. Pediram se bloqueios com lidocaína ajudam para as dores da esclerose. Não sei se é uma dor de cabeça ou é uma dor mais localizada, mas bloqueio de lidocaína. Explica o que é e se ajuda ou não ajuda. Bom, os bloqueios de lidocaína, né? A lidocaína é um anestésico local que pode ser utilizado em diversos tipos de dores, não só as dores neuropáticas, né? Então, dores de cabeça podem ser utilizadas, né? Dores musculares, quando a gente faz infiltrações no músculo e ao mesmo tempo vai fazer um agulhamento para soltar aquela tensão muscular, né? Que a gente chama de ponto gatilho, mas em outras localizações, outros nervos e articulações, às vezes com associação de corticóide, pode ser sim tratado. Mas o local onde vai ser feito depende muito da localização de como que é essa dor também. Mas sim, não é exclusivo das dores neuropáticas, né? Eu acho que esse é um dos itens que diferencia o neuro especialista em dor do neuro normal, digamos assim. Porque eu sei mexer com gabapentina, com amitriptilina, com duloxetina, com pregabalina. Eu sei mexer, trocar dose, monitorar, mas eu não faço bloqueio, infiltração, coisa que, lógico, que o especialista em dor sabe muito mais do que eu combinar os remédios, mas eles têm essa parte prática. Ah, você tem dor de cabeça, já usou tudo? Vamos fazer uma injeção aqui. Vamos injetar um botox, um corticoide, uma lidocaína, que consegue aliviar as dores por tempos maiores. Vamos fazer uma cirurgiazinha, vamos fazer um procedimento, uma bomba, que eu acho que isso que diferencia mais ainda do que o conhecimento sobre os remédios de vocês, essa parte prática que vocês fazem. É verdade. Eu vou fazer, Pode falar. eu vou fazer uma pergunta e um comentário. A pergunta que a pessoa falou foi o seguinte: tem uma dor de sensibilidade na vagina, como se existisse um peso. Alguma orientação?
O meu comentário é o seguinte, e vale para tudo o que a gente está falando. Antes da gente sair culpando a esclerose ou culpando algum outro processo por essa dor crônica que você tem, sempre é importante que vocês façam uma investigação básica com o seu médico. Não é porque está doendo o rosto que com certeza é esclerose e acabou. Tem que dar uma olhadinha, sinusite, dentista, infecção. Ah, tá com dor na vagina. Não é culpa da esclerose e sai tomando gabapentina. Não é assim. Tem que ir no ginecologista, ver se não tá com endometriose, se não tá com nenhuma doença no local. Se já afastou tudo o que pudesse assim, no local de possível, aí a gente começa a pensar que é uma dor crônica e começa a trabalhar com essas medicações que a gente está falando. É mais ou menos isso? E como é que a gente trata essas dores assim mais genitais, digamos assim? Tem tratamento também com remédio, procedimento, injeção? Tem tratamento, né? Então, as dores pélvicas ou as dores das regiões genitais, né? A gente sempre tem que investigar, né? Ver o que tá gerando esse tipo de dor, por exemplo, investigar para ver se não é, de repente, um tumor, uma endometriose, né? Que pode estar gerando esse tipo de dor, ou até alguma compressão de algum nervo, né? Então, ela comentou, né, nessa pergunta sobre dor na região vaginal. Um dos diagnósticos possíveis, né, é o que chama de neuralgia do pudendo, que na grande maioria dos casos né, é uma lesão do nervo pudendo, que geralmente é por um tipo de compressão, né, e isso pode gerar dores na região da vagina, que normalmente são de um lado só, né, ou dores na região anal ou ao redor daquela região. Então, alguns dos tratamentos seriam os medicamentos para dor neuropática, que a gente já comentou aqui. E o que a gente muito utiliza na dor são esses bloqueios teste, né? Como muitos exames assim não são capazes de mostrar assim, que a alteração está ocorrendo ali, mas a gente utiliza muito da clínica e do que o paciente nos fala, a gente usa dos bloqueios teste. Então, a gente bloqueia determinado local, algum nervo, por exemplo, e se o paciente melhorar, a gente sabe, opa, a dor é dali. E a partir disso a gente consegue fazer algum tipo de tratamento definitivo, seja com uma radiofrequência, né, do nervo pudendo, que tem bons resultados. E eu quero que você me diga agora, Marco, como é que os pacientes, depois eu vou salvar esse vídeo no YouTube, mas como é que o povo que está assistindo te encontra para fazer uma consulta presencial ou uma consulta online para você ajudar a resolver as dores, seja com remédio, seja com procedimento? Você atende online, atende presencial? Qual que é seu Instagram, o telefone, essas coisas? Bom, eu atendo em 2 locais, né? Atendo no consultório, na clínica Sindor, aqui em Curitiba, tanto presencial também como online, né? O telefone é 41 3336 1540 e atendo também no Hospital INC, o Instituto de Neurologia de Curitiba, que para agendar você pode entrar em contato no telefone 3028-8595 e são esses 2 locais que vocês podem me encontrar. Meu Instagram é drmarconig, né? E meu e-mail é marco.nig@gmail.com. Para caso alguém queira tirar alguma dúvida, entrar em contato, fico à disposição. Muito bem. Uma pergunta: esses remédios todos que a gente falou engordam, caem cabelo, que é a preocupação da mulherada, geralmente? Talvez assim, dos medicamentos, dos antidepressivos que talvez aumente o peso, né, é a amitriptilina e a nortriptilina, que tem a chance de aumentar o apetite, né? Então, esses sim podem gerar um aumento de peso, mas outros antidepressivos normalmente não interferem, né? Duloxetina, venlafaxina, normalmente não interferem no peso. E o pregabalina e gabapentina interferem? Não interfere, né? Na bula, se você for ler, eles falam até das 2 situações, assim, aumento do apetite ou redução do apetite, mas os dois, de uma forma geral, não vão aumentar o peso, pode, assim, em algumas situações, dar um pouco de sonolência, né? Então, a gente sempre começa com uma dose mais baixa e vai aumentando aos poucos. Uma mãe de uma paciente minha fez uma pergunta e eu aproveito para lembrar, como eu falei, o Dr. Marco é especialista em dor, qualquer tipo de dor, até enxaqueca, ele te ajuda a tratar a enxaqueca. Ela perguntou aqui
o que muda do tratamento da enxaqueca nas crianças do adulto? O que é diferente quando vai tratar uma enxaqueca de criança? A filha dela tem esclerose e provavelmente tem enxaqueca também. Bom, né, nos adultos, assim, os principais medicamentos assim utilizados na enxaqueca crônica são topiramato, o propranolol, ácido valproico, metoprolol, amitriptilina, venlafaxina. Nas crianças, assim, são utilizados alguns desses, talvez numa dose menor, mas alguns antivertiginosos, né, para esses medicamentos para tontura e para criança, na enxaqueca, isso funciona. O Vertizine, Vertix, Flunarizina, esses medicamentos, eles também tendem a funcionar muito bem, né? Junto com a parte não medicamentosa, acredito, né? Eu sei que a filha dela faz terapia, atividade física, a parte não medicamentosa é importante também. Isso é fundamental, né? Muito comum, assim, ter dores musculares na região do pescoço, do ombro, porque são tantas crises, dores diárias, assim, que aquilo ali gera uma tensão muscular muito grande. Então, Desde os tratamento 4 dessa anos ela tem. situação, outra coisa, né, é pensar também no apertamento dentário. Então, causas dentárias, então, uma disfunção temporomandibular. Isso é um fator que persiste, né, com crise de enxaqueca por mais tempo. A gente não pode esquecer dessas situações. Perguntaram aqui se você acha que enxaqueca e esclerose múltipla têm alguma relação. Eu já li que uma coisa pode aumentar a outra, mas assim, como a enxaqueca é tão comum na população, é difícil botar a culpa de uma coisa na outra. Mas eu vejo nos meus pacientes com esclerose, quase todos têm enxaqueca também, mas acho que talvez seja mais coincidência. Talvez, assim, diria que não tem uma teoria, alguma explicação científica de que as duas condições teriam associação. Talvez essa prevalência alta seja porque tanto na enxaqueca quanto na esclerose, né, a população das mulheres jovens, né, é mais comum. Então, talvez por isso, e talvez também, de repente, por questões hormonais, né, alguma coisa nesse sentido, faz com que as duas situações sejam mais prevalentes, mas que não tem uma relação, né, que uma vai interferir na outra ou que vai gerar maior chance de ter as duas. Eu acho que deve ser isso mesmo. As duas doenças são muito comuns em mulheres jovens, no pico hormonal, então acho que talvez seja mais isso. Eu vou fazer um comentário e uma pergunta. Só porque a pessoa tem esclerose, ela não está isenta de desenvolver qualquer outro tipo de problema. Então é muito comum também eles me perguntarem na caixinha sobre dor lombar, dor nas costas, dor no pescoço. E pelo menos o que eu vejo é que é muito difícil que a esclerose cause dor nessas regiões. É pouco provável que uma manchinha cause dor assim no pescoço ou cause uma dor na lombar. Como é que a gente trata essas dores, assim, dor lombar, que é mais de muscular, bico de papagaio, artrose, artrite? Perguntaram se tem relação com esclerose e como é que trata essas dores, assim, mais de coluna. Bom, primeiro que não teria relação alguma com a esclerose múltipla, né? Até porque, assim, a pessoa que tem diagnóstico de esclerose, né, ela não está isenta de ter outras dores, né? Então, não dá para ter esse estigma de que tudo é da esclerose. Uma pessoa normal que tem, né, dores musculares, dores nas articulações, então não teria uma associação direta com a esclerose múltipla, né? O tratamento da dor lombar, ela é muito variável, né? Desde medicamentos, procedimentos e tratamentos não farmacológicos. Até recentemente eu li um artigo muito interessante assim que comparou maratonistas, né, para avaliar assim como que estava a coluna lombar deles. Se analisaram, né, o número de maratonistas antes dos treinos, aí eles correram, né, não sei quantos 1.000 quilômetros durante 8 meses, aí depois fizeram novamente uma ressonância para ver se tinha mudança daquele desgaste da coluna, né, do disco, e viram que não teria tanta alteração, né? Não houve maior desgaste pela corrida. Então, a grande mensagem é que quem tem assim, dor lombar, imagina que aquele desgaste da coluna, aquela artrose da coluna, vai piorar no exercício físico, pelo contrário, o exercício físico vai ser algo para melhorar, né, como um todo.
Fizeram uma pergunta aqui que eu vou responder. Perguntaram se mesmo com lesão na medula não causam as dores lombares. A nossa medula meio que acaba quase no nosso umbigo. Então, mesmo tendo mancha na medula, é muito pouco provável que a mancha na medula, que é a esclerose, seja a causa da sua dor lombar. Assim, talvez eu só aceite que se for uma dor em queimação, lateral, mal localizada, que veio depois de um surto. Se não, é quase que improvável, impossível que a esclerose cause dores lombares diretamente. Mas lógico, se a esclerose afetou a sua caminhada, te deixou com a perna meio manca, se caminha meio torto, isso pode dar um mau jeito no quadril, na lombar, e você ganhar uma dor muscular por causa disso. Então, pode ser que foi culpa da esclerose indiretamente, mas não diretamente a manchinha que causou aquela dor. Eu acho que é mais ou menos isso, né, para as dores lombares. Talvez um ponto que eu gostaria de acrescentar, assim, é que como existem algumas situações, assim, que aquela coluna lombar, né, que pode ter uma certa uma estenose, um afinamento da medula, né, por conta de desgaste da coluna, chama de estenose do canal medular. Isso, algumas vezes, né, pode gerar uma certa dor lombar, mas com uma sensação de cansaço nas pernas. Então, quando anda muito, né, é que você sente um cansaço. Então, é muito importante assim, a gente definir se é isso realmente ou se é uma fadiga da esclerose múltipla, né? Para que a pessoa também não saia aí operando à torta e direito e às vezes não resolver o problema, né? Comentaram aqui, deixa eu ver. O paciente falou que já tem esclerose há 17 anos e se colocar, ela não tem dor. E se colocar um alfinete, ela não sente. Então pode ser uma falta de sensibilidade, que é o que a gente comentou lá no começo. E nem sempre isso é bom também. Exato, né? Como assim, a dor é uma questão da sensibilidade, às vezes essa alteração da sensibilidade é até para menos, né? Chama de supressão da dor. Ela diminui aquela percepção de dor. Então, essa alteração, às vezes, faz com que a pessoa fique anestesiada, né? Isso pode acontecer, sim. Se você pegar um paciente com dor crônica e tem insônia, dificuldade para dormir, quais medicações você pensaria primeiro assim, em oferecer? A gente sempre tenta, né, quando escolhe algum medicamento de uso contínuo, pensar o que ele tem de efeito colateral e a gente utilizar isso a nosso favor, né? E essa questão do sono é realmente muito importante. Então, dois medicamentos assim, que poderia ser pensado são, por exemplo, a amitriptilina, né, que pode gerar sono, mas aí tem que pensar que às vezes pode aumentar o peso. A nortriptilina também ajuda no sono, talvez um pouco menos que a amitriptilina, e aumente um pouco menos o peso em relação à amitriptilina também, mas teria esse benefício. E a pregabalina também, né, é uma possibilidade que muitas vezes médicos e psiquiatras, neurologistas, eles prescrevem até para ajudar no sono, né? E também na ansiedade. A pregabalina tem essa capacidade também de diminuir os níveis de ansiedade. Já está quase dando 1 hora de live. E quando dá 1 hora o Instagram fecha automático, então eu gosto de, um pouquinho antes, agradecer a todo mundo que assistiu. A gente passou de 100 pessoas ao vivo, então eu sei que é difícil separar um horário no domingo, por isso que eu sempre agradeço a todo mundo que assistiu a live. A gente vai continuar conversando até o Instagram derrubar a gente, mas eu já deixo agradecido a todo mundo que veio até aqui. Sigam o Dr. Marco, façam perguntas para ele, marquem consulta para ele ajudar a resolver as dores de vocês. Eu gostaria também, aproveitando, de agradecer o convite do Dr. Matheus, né, que foi uma honra, assim, está sendo uma honra participar dessa live. Diga-se de passagem, a primeira live que eu participo, então, né, nada melhor do que ser com um amigo e colega de profissão e de vida também. Não, mas tem que vir mais. A dor, eu acho que é assim, eu acho que é a principal coisa que os pacientes sofrem, assim, da parte sintomática da esclerose, que não é assim preocupação com surtos ou com ressonância. É dor, assim, eu acho que quase é muito raro algum paciente não ter uma dor para reclamar ou não ter uma dor que precise de atenção e ser tratada. Então, acho que é muito importante, assim, eu acho que eu já te mandei muitos pacientes, assim, que às vezes o paciente tem esclerose e tem uma dor que eu não consegui resolver,
eu passo para quem sabe mais. Então, assim, é importante ter esse apoio, assim, trabalhar junto. Eu vou Ah, te com fazer uma certeza. Assim pergunta como para eu também, né? Vejo um paciente com esclerose múltipla, neuromielite óptica ou qualquer outra condição neuroinflamatória, falando pelo Matheus, né? Que ele sabe muito mais. Eu vou te fazer uma pergunta para você se sentir no meu lugar, enquanto eu estou respondendo caixinha, para você ver, dar sua resposta bem em cima do muro. O paciente perguntou assim: doutor, tenho dor nas pernas, será que é da esclerose? O que você responde? Bom, difícil assim, né? Só com esse dado, né? Mas pode ser diversas causas, mas dor nas pernas só por conta da esclerose. Talvez não, porque se fosse seria uma dor mais, de repente, localizada, uma mais como dor neuropática, uma dor que segue o trajeto de um nervo, né? Então, Então diz talvez, como que seria uma dor da esclerose nas pernas? O que faria você pensar que é da esclerose? bom, o que pode acontecer muito, né, é por conta da espasticidade, aquela rigidez do membro gerar muita dor, né? A própria, assim, de repente, a própria fadiga, de uma forma secundária, gerar um tipo de dor também, né? Aquele desconforto, e desconforto também é entendido. As polineuropatias, que não seria, né, exatamente da esclerose múltipla, mas que também poderia ter uma causa, né, de dor nos membros inferiores, né? Pensado artroses, problemas da coluna lombar, mas difícil dizer mesmo se é da esclerose, mas olhando assim parece que não. É, às vezes eu brinco na caixinha que a gente não tem esse bola de cristal para dar uma certeza. E é isso que a gente vai fazer na consulta, né? Ah, doutor, tenho dor nas pernas, é da esclerose? Peraí. É uma dor, dói aonde? Dói como? É queimação ou é pontada? É agulhada ou é não sei o quê? Qual que é o trajeto? Quando começou? Quanto tempo faz? E blá blá blá, onde estão as lesões? Então tem bastante coisa antes da gente dar essa resposta com certeza. E eu sei que não é muito assim da sua área de dor crônica, mas eu lembro que perguntaram lá no nosso post sobre dor de cabeça depois da punção lombar. Acontece, né? A gente vê bastante. É verdade, né? Então, que é a cefaleia, dor de cabeça pós-convulsão, que isso O que faz com faz para que, aliviar? né, bom, para aliviar, inicialmente repouso, né? Bastante hidratação, analgésicos que contêm cafeína, né? Estudos mostram que isso traz benefício, mas se isso não melhora, pode ser tentado um procedimento que a gente chama de blood patch. É um procedimento que é feito em centro cirúrgico, algo simples, né? Mas é feito em centro cirúrgico, em que é retirado sangue, né? Sangue assim, da periférico da veia, né? Do braço aqui, por exemplo. Aí com esse sangue é colocado, foi feita uma nova injeção lá na região lombar, onde foi feita a punção, e jogado esse sangue do próprio paciente, para que esse sangue consiga entrar, né, na coluna lombar e tampar aquele buraco que foi causado pela punção lombar inicial. E como é que o paciente suspeita que está com uma dor da punção e não é uma dorzinha normal? Qual que é a diferença? Bom, característica mais marcante, né, é uma dor de cabeça que ela piora quando a pessoa está sentada ou em pé, mas é algo que imediato, né? A pessoa senta, levanta, começa a ter uma dor de cabeça, pode ser impressão, né, em diversas regiões da cabeça, e quando ela se deita, quase que instantaneamente ela começa já a melhorar. Então isso é muito indicativo de dor de cabeça da punção lombar. Então, se alguém ainda vai fazer uma punção, enche o tanque, toma bastante água e tenta separar o dia para repousar, para ficar mais de boa. Não vai para academia naquele dia, não faz esforço físico naquele dia. Se você fez a punção e não teve dor, ótimo, agradeça e segue a vida. Teve essa dor que o doutor falou, ficou de pé, ficou ruim. Deitou, ficou bom. Ficou de pé, ficou ruim. Repouso, muita água, muita hidratação, analgésico simples que tiver em casa, dipirona, paracetamol, cafeína, o que tiver. E se mesmo assim não passar, você volta no hospital, no seu médico, e talvez ele te indique esse procedimento chamado blood patch, que é tirar um pouco de sangue do braço e injetar lá na pele das costas para fechar o buraquinho. Muito bem. Cafeína, repouso. O pessoal aqui sabe tudo. Eles falaram, antes de você falar, eles estavam falando. Cafeína, repouso, bastante água, hidratação.
Ah, o pessoal sabe tudo já, né? Isso na hora que levanta, fui pra urgência, tomei 6 bolsas de soro. Tava fazendo a veia o soro também, né? Isso, dá pra fazer na veia também. É tanto Ó, ioral quanto na veia. perguntaram perguntaram se é a mesma dor da anestesia raquidiana. É, mesmo tipo de dor, assim, né? Que também pode gerar essa dor de cabeça pós-hack, né? Então, o mecanismo, ele é igual. A diferença é que na anestesia ele está injetando medicamentos e na ponta lombar ele está tirando. Mas o local onde é feito é o mesmo. É, a cefaleia pós-hack é a mesma da cefaleia pós-punção. É exatamente a mesma coisa. Então, quem já teve na cesárea, em alguma outra anestesia, é a mesma sensação. Uma dor forte, ruim, às vezes precisa do procedimento para fechar. Ó, o paciente falou que às vezes é difícil descrever os sintomas, e é mesmo, para o médico entender os sintomas. Já que o médico tem bola de cristal, às vezes é muito difícil para ele nos contar o que está sentindo. O que é pressão, o que é espasticidade, o que é dor, o que é fadiga, o que é cansaço. E aí, realmente é isso. Às vezes é um mix de sensações que ele sente, e nem sempre é fácil de explicar. Mas cabe ao médico te fazer perguntas que te ajudem. Numa conversa, por mais longa que seja, vocês vão chegar num consenso que vai dar para chegar bem próximo das suas dores, de entender o que está sentindo. É verdade, é até engraçado. Às vezes até a gente, né, a gente que é da área da saúde, às vezes sente alguma coisa e a gente não consegue explicar direito também. Então, e olha que a gente estudou sobre o assunto, né? Mas às vezes, puxa, mas como é que eu posso dizer, né? Então é justamente isso que o Dr. Matheus comentou, né? A gente sempre tem que estar lá, ali perguntando para ter estratégia do paciente achar que aquilo ali é o mais parecido com o que ele está sentindo. Ó, alguém comentou aqui que a dor da punção é insuportável. Tomei 2 bolsas de soro por 2 dias seguidos, mas só o Blood Patch que resolveu e foi instantâneo. E é assim mesmo, né? A pessoa vai para o centro cirúrgico morrendo de dor, faz o procedimento e volta com zero dor praticamente. Quando funciona, funciona muito rápido o Blood Patch. É verdade, é instantâneo, assim. Se a gente faz, no dia seguinte já, ou até no mesmo dia, né? Pode ir de alta, então é algo, uma complexidade relativamente baixa, né? E é instantâneo mesmo essa melhora. É, e outra paciente falou aqui que tinha essa mesma dor, mas quando ela deitava, passava na hora. E é exatamente assim, né? Esse é um tipo de característica que faz a gente pensar que a dor é da punção. Nenhuma outra dor passa assim no exato segundo que você deita. Ó, subiu o meu alerta de 20 segundos para fechar a live. Então, de novo, só para agradecer todo mundo, agradecer ao Dr. Marco, foi muito bom, todo mundo elogiou. Eu vou deixar no feed e daqui a pouco vai para o YouTube. Em 15 segundos a live fecha. Se quiser encerrar aqui, pode encerrar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Matheus. Excelente live, um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar junto.